Eu penso que existe um consenso de que o consenso é a condição sine qua non da existência de sociedades, de comunidades ou de países. Não pode existir uma nação, não pode existir uma comunidade, não pode existir um país se entre as pessoas que compõem país, nação, não há uma partilha de valores, um consenso sobre um certo número de valores comuns e partilhados por todos. O filósofo moçambicano Severino Ng'uenha foi um dos oradores da palestra intitulada Liberdade e Garantias Fundamentais no Estado de Direito e promovida pela Ordem dos Advogados de Moçambique no âmbito da Semana do Advogado que esta semana se assinala. Eu quero insistir, não há sociedade possível, não há leis justas, legítimas, não há possibilidade de proibirmos a violência uns contra os outros como uma imposição interna do indivíduo em relação aos seus concidadãos, se com esses mesmos concidadãos nós não partilhamos valores comuns. Se entre nós não há um consenso sobre aquilo que é fundamental, é intocável, é comum para todos nós. Insisti o suficiente. Não há sociedade possível sem consenso. Ng'uenha defendeu a necessidade de construção de consensos e para uma partilha comum de valores e tendo em vista a construção de um Estado de Direito justo e democrático. Quando nós fizemos o primeiro consenso moçambicano, eu disse muito rapidamente que nós consentimos em participar na Guerra de Libertação. Não me refiro só àqueles que pegaram em armas, mas a todos aqueles que, de maneira ou outra, participaram neste invento, porque tínhamos que combater uma injustiça, que era a justiça colonial. Quando fizemos o segundo consenso, era acabar com a guerra. Achávamos que violência e guerra não iam nos permitir sermos um corpo, uma comunidade, um comúnia, para darmos bens como cidadãos. É que nós consentimos acabar com a guerra e criarmos um sistema democrático. Nós deveríamos ter feito duas coisas. Um processo que eu chamo de construtivo e um sistema reconstrutivo. O que é que eu chamo de construtivo? O que é que eu chamo de reconstrutivo? A Primeira República teve uma ideologia bem clara e bem estabelecida. A Primeira República tinha uma governação que dependia de um partido. A Primeira República enfeudava os diferentes poderes existentes a uma hierarquia indiscussa e indiscutível, se encontrava no partido e na pessoa do Presidente da República, como foi dito antes. Uma democracia não se pode reger a partir dos mesmos princípios. Ou, se quisermos, um Estado de Direito não se pode reger pelos mesmos princípios. É que nós construímos um segundo consenso e uma segunda república sem termos desconstruído a máquina de dependência hierárquica que suportava a governação do primeiro consenso e, por isso, da Primeira República. Qual é a consequência disso? A consequência disto é que, nominalmente, nós passamos a ser um Estado de Direito, nós passamos a ser democráticos, mas a hierarquia de enfeudamento ficou igual. Nós temos um judiciário que depende 100% do executivo, que à sua volta depende do partido. Nós temos um legislativo que depende a 100% do executivo, que à sua volta depende do partido. Quer dizer que, porque não fizemos o processo de desconstrução, nós limitamos-nos a proclamar que passávamos a um Estado de Direito Democrático, onde as liberdades dos indivíduos, dos grupos, podiam ser respeitados, mas a máquina que foi construída durante os 10 anos que foram a nossa Guerra de Libertação e depois os anos que seguiram o nosso socialismo, nunca foram desconstruídas. E foi por cima delas que nós montamos o sistema da Segunda República, quer dizer,
dos corolários do nosso segundo consenso. Então, não é a justiça que é enfeudada ao executivo e ao partido, é toda a estrutura piramidal da Primeira República de origem socialista que continua a governar e imperar na maneira como nós realizamos o nosso viver em comum. Mas isso torna impossível nós falarmos de uma maneira concreta e prática de uma república ou de um Estado de direito democrático onde as diferentes fações, os diferentes poderes têm a independência e a autonomia de se contrabalançarem e criarem aquele tripé muito bem conhecido, todos vós melhores do que eu, na ideia de Montesquieu. Eu queria trazer um segundo ponto de reflexão. É que, a partir do momento que vivemos numa sociedade enfeudada a um partido, não pela maldade das pessoas que governam o partido, mas pela estrutura hierárquica que recebemos na passagem da Primeira e Segunda República, as pessoas pertencentes a este grupo, a este partido, têm claramente mais direitos do que aqueles que se encontram no seu próprio exterior. Existem, segundo, não vou citar muitos autores, mas Ronald Dworkin, que é um dos maiores filósofos do direito existentes, diz que existe desigualdade, existe injustiça no direito de duas maneiras: na sua concepção ou na sua aplicação. A injustiça das leis, a injustiça do direito pode estar na sua concepção ou pode estar na sua aplicação. O que é um direito injusto na sua concepção? É quando os nossos parlamentares se encontram para votar dinheiro e salário para eles próprios e se dão privilégios em detrimento das pessoas. Isto é aquilo que aparece à primeira vista, mas isto é muito mais profundo. É que se a organização da sociedade faz com que uma força política seja maioritária nos espaços onde as leis são feitas, elas são feitas por partes e elas são feitas para favorecer aquele núcleo que concebe as leis, e por quanto justas estas leis possam ser, elas não têm capacidade de ser consensuais. É muito mais importante uma lei consensual do que uma lei justa. É muito mais importante aquilo que fazemos juntos, mesmo quando erramos, do que aquilo que fazem poucos e se põe a muitos.